everyone! E na aula de hoje nós vamos falar dos connectors in English, ou seja, os conectores em inglês, as palavras que servem para unir ideias, conectar informações. E isso acontece nesse momento do aprendizado porque a gente sabe que a língua é viva, que ela tem movimento, que ela está sempre se expandindo e à medida que os nossos conhecimentos também vão se expandindo, nós acabamos adquirindo a capacidade de expressar as nossas ideias de uma forma mais completa, com mais palavras, utilizando novas expressões e para isso a gente precisa desses caras aqui para nos ajudar a conectar as nossas ideias. Quando nos expressamos, seja em que língua for, é muito comum usarmos ideias, uma adicionando a outra, algo adicionando o que foi dito anteriormente, ou então eu posso expressar o contraste de duas ideias, também posso falar de uma condição, e eu trouxe alguns dos conectores, os mais usados no dia a dia, para a gente poder ver de que forma eles se aplicam na nossa realidade. Teacher Debbie, você trouxe um monte de frase grande. Eu sou obrigada a saber palavra por palavra? Não! O importante é que a gente identifique algumas palavras que são parecidas com o português, que a gente chama de palavras transparentes, e a partir delas entender o contexto da situação. Novamente, se eu quero expressar uma ideia, neste caso primeiro de adição, eu tenho que saber se a minha ideia, qual é a minha ideia, na verdade, perdão, e assim expressá-la corretamente. E eu venho lembrar que organizar os nossos estudos ajudam muito na assimilação do conteúdo. Dá uma olhada como eu botei aqui, ó, Teacher Debbie dividiu em 3 colunas, tá vendo? E isso vai nos ajudar então a entender e assimilar o processo de aprendizagem de hoje. Eu tenho aqui alguns connectors, connectors of addition, que é adição. E na primeira frase eu trago a seguinte ideia: fast food causes obesity. Fast food causes obesity. Tem uma primeira informação que é fast food, parecido com o português, fast food. Causes obesity, causa obesidade. Eu tenho aqui logo abaixo uma outra informação. Essa informação ela vai entrar como uma adição, como um complemento da primeira, que é fast food causa obesidade. A informação é: it may cause health problem. It may cause health problem. Ela pode vir a causar problema de saúde. Ou seja, duas ideias, uma complementando a outra no sentido de adicionar uma informação. A primeira, fast food causa obesidade e pode causar também um problema de saúde. E aí eu entro com o primeiro connector que eu trouxe para vocês. In addition, ou seja, além do mais, além disso, e eu tenho então uma frase completa, construída de uma forma mais orgânica, com mais palavras, uma expressão, uma forma de se expressar maior. Fast food causes obesity. In addition, it may cause health problem. Tá vendo que à medida que o nosso aprendizado vai tomando novas proporções, a gente também consegue se expressar de uma forma mais bacana? Tem uma outra que também expressa essa ideia de adição, que é o moreover. Mas vamos ver em que momento ele entra. Primeira frase é: the email was badly written. The email was badly written. E teacher, não entendi nada. Calma. A gente conhece e-mail, então eu estou falando que o e-mail foi alguma coisa. O bad é de ruim. Então, o badly é que ele foi escrito de uma forma ruim, não foi bem escrito. O e-mail não foi bem escrito. A segunda ideia em branco é: the graphic was incorrect. O gráfico estava incorreto. Ou seja, eu tenho duas informações. O e-mail está mal escrito, mal redigido, não está bem escrito e o gráfico estava incorreto. Ou seja, para eu adicionar, unir essas duas sentenças, eu posso lançar mão dessa palavra moreover, que significa além do mais, além disso.
Dessa forma, eu tenho uma frase maior, uma forma de se expressar mais completa, e eu tenho the email was badly written. Moreover, the graphic was incorrect. Eu tenho também os connectors de condição, condition, ele expressa uma condição. Caso isso aconteça, no caso disso acontecer, faça isso. Nessa primeira frase fica um pouco mais claro, na verdade, porque ele é menor. Eu tenho aqui, olha, in case of fire, call 911. In case of fire, call 911. Em caso de fogo, incêndio, ligue para 911, que é o telefone da emergência usado nos Estados Unidos. Aqui é 190, lá é 911, ok? Novamente expressando uma condição. No caso de algo acontecer, faça isso. Tem uma outra que também expressa a condição. É o unless, tá aqui em azul. Vamos analisar em que momento ele está entrando e que condição é essa que ele está expressando. You can't get in the party. You can't get in the party unless you have a ticket. Vamos analisar uma por uma? Você não pode, you can't get in the party, não pode entrar na festa. Você tem o ingresso, um ticket. Ou seja, você não pode entrar na festa a não ser que você tenha o ingresso. Novamente, uma condição. A condição para entrar na festa é ter o ingresso. Vamos lá então? Vamos lá então? Eu tenho you can't get in the party unless you have a ticket. Ok? O último caso de hoje, que nós estamos aqui conversando sobre connectors, é o caso do contraste, quando a gente quer expressar ideias contrastantes. Eu tenho o although e o despite. Vamos analisar novamente juntos a frase e em que momento ele entra para ajudar a conectar essas ideias e formar um discurso mais orgânico. Although he had a bad leg, he still won the game. Pô, teacher, faz daquele jeito que você fez ali. Vamos olhar primeiro as frases e depois a gente vê esse although. Beleza, vamos lá. Vamos primeiro, então, na parte branca. He had a bad leg. Teacher, que estranho. Ele tinha uma perna ruim. Isso é uma expressão, na verdade. É uma forma de você dizer que ele estava com a perna machucada. Então, ele estava com um problema na perna, a perna não estava legal. Ele, ainda assim, ganhou o jogo. Veja como eu tenho contraste. Ele está machucado, ele ganhou o jogo. Então, eu digo, embora ele estivesse machucado, ele ainda assim ganhou o jogo. E eu uso, então, o embora, que é o although. Teacher Deb, sério, é assim que se escreve. Você escreve altauget e lê como although. Em inglês, é necessário que a gente também entenda que as palavras têm pronúncias próprias e nem sempre, na maioria das vezes, inclusive, não se fala da forma que lê. Teacher, como é que eu vou aprender isso? Usando, praticando, ouvindo música, vendo série, tendo contato com a língua inglesa. Tá ok? E aí eu trago um outro caso, mostrando uma outra forma de expressar o contraste. Eu tenho, we went to the concert. Nós fomos ao show. O concert, ele se refere a show. Por exemplo, rock concert. É um concerto de rock, é um show de rock. Então, nós fomos ao show. A chuva, the rain. Why, teacher? Vamos analisar juntos. Eu estou falando de contraste. Eu fui ao show e tinha chuva. Apesar de ter chuva, eu fui ao show. E aí, eu entro com o despite. O despite significa exatamente isso. Apesar da chuva. We went to the concert despite the rain. Nós fomos ao show, apesar da chuva. Bom, pessoal, existem outros conectores na língua inglesa. Eu trouxe aqui, lembrando, os principais que a gente tem expressando ideia de addition, condition e contrast.
E eu espero que isso ajude vocês a desenvolver o discurso, a se expressar de forma mais completa, identificar essas palavras no dia a dia de vocês, quando estiverem escutando aquela música bacana, quando estiverem vendo a sua série favorita. E é isso. See you guys. Bye bye.